Bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 15 até o 27 do capítulo 18 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: "Não és tu também dos discípulos deste homem?" Disse ele: "Não sou." Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntais a mim, pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito." E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "Assim respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres?" Anás mandou-o amanietado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram, pois: "Não és também tu um dos seus discípulos?" Ele negou e disse: "Não sou." E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Não te vi eu no horto com ele?" E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Meus queridos, nesse trecho do capítulo 18, João voltou sua atenção muito mais para a atitude de Pedro diante da situação do que para a inquisição a qual Jesus estava sendo submetido. João, por ser conhecido de Anás, teve acesso ao palácio do sumo sacerdote. Pedro permaneceu do lado de fora até que teve permissão para entrar no pátio do palácio a pedido de João. Assim que a mulher encarregada da porta abriu o portão para Pedro entrar, logo reconheceu ser Pedro um dos discípulos de Jesus, ou pelo menos ela achou que fosse. Por isto, foi bem direta ao perguntar a ele: "Não és tu também dos discípulos deste homem?" Pedro nem pensou duas vezes, simplesmente respondeu de maneira enfática: "Não sou." João relatou com fartura de detalhes os atos de negação de Pedro. Talvez porque tivesse em mente destinar um espaço precioso para falar da restauração de Pedro alguns capítulos depois. Jesus foi encaminhado primeiramente a Anás, que a seguir o enviou a Caifás. Muito provavelmente os dois habitavam no mesmo palácio apontado nos evangelhos. Ali o sumo sacerdote o interrogou a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Na verdade, não havia nenhum genuíno interesse da parte dele de conhecer mais sobre Jesus. A intenção era buscar algum motivo para acusá-lo de algum ato de transgressão da lei de Moisés e também alguma transgressão de natureza civil, a fim de encaminhar Jesus para ser julgado pelos romanos. Jesus não se intimidou. Foi firme na sua resposta, mostrando que havia exercido seu ministério publicamente e que havia ensinado tanto no templo como nas sinagogas, e que todos os que genuinamente se achegaram a ele para ouvi-lo poderiam sim, muito bem, responder às perguntas que agora lhe eram feitas. Diante desta fala, um dos guardas do sumo sacerdote deu um soco no rosto de Jesus. Típico, me perdoem a expressão, dos puxa-sacos que sempre buscam oportunidade para bajular os seus superiores com atitudes deste tipo. Este ato foi, no mínimo, um ato covarde,
posto que inesperado, e também pelo fato de que Jesus estava manietado. E ainda disse aquele homem dirigindo-se a Jesus: assim respondes ao sumo sacerdote? Mais uma vez, de maneira digna, Jesus se posicionou respondendo ao homem: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? O homem sequer podia sustentar que Jesus tivesse feito alguma fala indevida. Sem ter obtido qualquer sucesso na inquisição que fizera, Anás enviou Jesus para Caifás. Pedro, por sua vez, afirma na sequência o verso 25, continuava no pátio do palácio, demonstrando grande desconforto por estar ali naquele lugar e naquela hora. Pedro sabia que, por ter sido interpelado logo na entrada pela criada, era bem provável que mais outras pessoas também viessem a identificá-lo como sendo um dos discípulos de Jesus. E foi exatamente isto que ocorreu. Novamente, Pedro foi interpelado com a seguinte pergunta: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. As suspeitas sobre Pedro e sua ligação com Jesus aumentavam entre os que ali estavam. Desta feita, Pedro negou praguejando e com juramento, como registrado no Evangelho de Mateus. Consta dos versos 26 e 27 que um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro ferira na orelha, insinuou ter visto Pedro no jardim. Pedro sentiu-se emparedado, encurralado diante da pergunta que o homem lhe fez. Não te vi eu no horto com ele? O homem tinha quase certeza de que fora Pedro quem havia ferido Malco. O verso 27 nos dá conta da resposta de Pedro. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Quão triste foi para Pedro e para o próprio Senhor Jesus o momento em que o galo cantou. Por que João misturou os fatos relativos ao julgamento ilícito de Jesus com as falas de traição de Pedro? Talvez para ressaltar como deve ter sido sofrível para Jesus ter de lidar com tanta injustiça e infidelidade num só momento. Foi tratado por aquele tribunal ali na sala do palácio do sumo sacerdote como se fosse um criminoso, enquanto lá no pátio, bem perto dali, um dos seus discípulos mais achegados o negava de forma vergonhosa, afirmando não conhecer a Jesus. Creio que a atitude de Pedro deva ter ferido mais intensamente a Jesus do que todo o tratamento que recebeu da parte dos sumos sacerdotes, dos guardas e dos demais membros do Sinédrio. Meus queridos, o Senhor Jesus espera o melhor dos seus discípulos. No tempo da confrontação, Pedro não pôde oferecer isto ao seu Senhor e Mestre. E se fosse você no lugar de Pedro? Pense sobre isto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, que cenas tristes e cruéis. Jesus perante um tribunal ilícito, julgando de forma ilegal e irregular, porque aqueles homens já tinham o juízo feito. Eles estavam procurando ocasião para matá-lo e apenas armaram um circo para que isso tivesse algum ar de legalidade ali do ponto de vista religioso e depois, mais tarde, do ponto de vista civil. Aqueles homens não estavam dispostos a ouvir o que Jesus tinha a dizer, até porque Jesus ensinou por anos no templo e nas sinagogas, e aquelas pessoas sequer o interpelaram para saber se de fato ele era o Messias de Deus. Agora estavam ali julgando sumariamente a fim de condená-lo. Mas o mais triste, como vemos, talvez tenha sido que no meio disso tudo, um discípulo seu
achegado, amado de Jesus. Homem do qual o Senhor Jesus recentemente tinha lavado os pés em sinal de amor e de amizade profunda. Agora está ali negando perante pessoas simples. Pai querido, que possamos aprender com isso. E ao invés de censurarmos a Pedro, a julgá-lo, também possamos fazer leituras objetivas a nosso respeito, se no tempo do confronto nós estaremos prontos a responder firmemente se estamos com o Senhor Jesus ou não, se somos um dos teus discípulos ou não, ou se negaremos, porque não somos capazes de sustentar a fé. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Dá-nos a tua graça. Obrigado por todas as bênçãos, no nome dele, no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.